Olá, sejam bem-vindos ao canal do conhecimento. Eu sou o JP e o vídeo de hoje é mais um vídeo resposta ao Padre José Augusto, que fez esse vídeo aqui que tem o título Aprenda a Responder os Protestantes. O padre, nesse vídeo aqui, ele procura ensinar os católicos a responderem os questionamentos dos evangélicos, só que ele não responde os questionamentos dos evangélicos, ele responde fazendo perguntas. E quem responde fazendo perguntas não está respondendo. E o propósito desse vídeo aqui é responder as perguntas que ele faz nesse vídeo e expor qual é a visão católica e a visão evangélica para determinados assuntos. E o assunto específico que eu vou tratar hoje é sobre a intercessão dos santos, né? Se tem base bíblica para isso, se está certo a gente pedir a intercessão dos santos. Porém, antes de eu explicar qual é a intercessão esse assunto, né, eu fiz um outro vídeo, esse vídeo aqui, ó, explicando primeiro o que é ser santo para os católicos e evangélicos. O que é ser santo? E aí eu aconselho, quem não assistiu esse vídeo, assiste primeiro, para depois ter um entendimento melhor para assistir esse vídeo que eu vou fazer agora, né? Então, antes de saber o que é a intercessão dos santos, né, primeiro precisa saber o que é ser santo, né? Segundo os católicos, a visão católica e a visão evangélica. E depois, que é o assunto de hoje, eu vou tratar sobre a diferença que tem entre um intercessor e um mediador. Muita gente acha que intercessor e mediador é a mesma coisa, mas não é. Intercessor existe uma diferença entre o que é intercessor e mediador, que é o que eu vou explicar nesse vídeo, para depois fazer um outro vídeo falando com mais detalhes sobre a intercessão dos santos, porque esse assunto é bem complexo e extenso. E quero começar esse estudo com esse texto bíblico aqui, ó, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esse versículo aqui, ó, é muito usado pelos evangélicos para contrariar a fé católica, que diz que nós podemos pedir a intercessão de São Pedro, de São Paulo, de São Francisco, de Santo Antônio, da Virgem Maria, certo? A intercessão dos santos. E aí muitos evangélicos discordam, dizem que isso é errado, usando esse texto aqui. Porque há um só, olha só aqui, ó, o título, ó, um só mediador entre o Deus e os homens. E aí os evangélicos usam esse texto para questionar os evangélicos da seguinte forma. Olha só como é o raciocínio deles. Não todos, não querendo generalizar, mas muitos estão usando esse texto de forma errada. Por quê? Porque realmente eu acredito que só existe um só mediador entre Deus e os homens. Mas como eu falei, e eu vou explicar aqui nesse vídeo, e aí esse vídeo é importante tanto para católicos quanto para evangélicos, para adquirir conhecimento e obter essa informação, que há uma diferença entre um mediador e um intercessor. Então, olha, só existe um mediador. Só existe um mediador. Porém, intercessor existe vários intercessores. Muita gente acha que mediador e intercessor é a mesma coisa, até porque se você for pesquisar no Google, se você entrar no Google e procurar o significado de mediador e intercessor, vai aparecer no dicionário que é a mesma coisa, são sinônimos.
no dicionário, mas segundo o dicionário secular, é a mesma coisa. Mas, para a gente entender a Bíblia, muitas vezes consultando o dicionário não dá a explicação correta. É para isso que existe dicionário bíblico. Tem livros com dicionários bíblicos, porque nem sempre o dicionário secular não dá a informação correta, que é o caso aqui desse assunto de hoje. Certo? Então, a maior prova que esse texto aqui está errado, alguém usar eles, e eu vou provar que mediador é diferente de intercessor, é que a própria Bíblia, aqui ó, a gente entrar aqui no versículo de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, ó, não vou ler todo, vou só ler a parte aqui principal, ó, orai uns pelos outros. Em vários textos na Bíblia, nos manda a gente orar uns pelos outros. Então, um exemplo, né? Se alguém me pede uma oração, né? Fulano, ore por mim, e aí eu vou orar por essa pessoa, eu estou intercedendo por essa pessoa. Estou cumprindo o que a Bíblia fala aqui, ó. Tiago capítulo 5, versículo 16, está mandando a gente orar. Então, e no momento que eu oro por outra pessoa, eu estou sendo um intercessor. E aí, então como é que a gente... Então veja que há uma diferença. Porque se existisse realmente um intercessor, então a Bíblia entrava em contradição ou estava errado eu orar por outra pessoa. Mas não. Existe... Qualquer pessoa fiel a Deus pode ser um intercessor de outra. Mas mediador, só existe um. Só existe um, que, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 5, está bem claro aqui. Há um só mediador entre Deus e os homens. Então, eu vou logo explicar a diferença aqui, contando um exemplo. Um exemplo, para você ter um entendimento melhor, a diferença entre mediador e intercessor. Digamos que, vou dar um exemplo. Digamos que eu estou desempregado e eu conheço um amigo, eu tenho um amigo que ele tem o telefone do filho do presidente da República. Ele tem contato com o filho do presidente da República. E eu peço para ele interceder por mim, falar com o filho do presidente, para o filho do presidente falar com seu pai, que é o presidente, e conseguir atender o meu pedido e conseguir um emprego para mim. E aí, esse meu amigo vai interceder por mim, falando com o filho do presidente, e o filho do presidente fala com seu pai, e o seu pai, com uma canetada, né, ou uma ligação, resolve o meu problema. E aí, eu estou dando um exemplo de intercessor, interceder. Já um exemplo de mediador é quando eu quero falar pessoalmente com o presidente. E aí, para eu falar diretamente com o presidente, eu preciso ter acesso ao filho, procurar o filho do presidente, e esse filho vai me levar até o seu pai. Né? Por exemplo, né? Se eu for na casa, marcar o encontro com o filho do presidente e o presidente estiver no palácio, né? Num palácio aqui no Brasil, né? Um exemplo. E aí eu entrando no palácio com o filho do presidente, nenhum segurança vai me barrar. Já tenho acesso até o pai através do filho do presidente. Então, resumindo, para você ter um entendimento, o que é a diferença de mediador e intercessor, com esse exemplo que eu estou dando, é essa. Que o filho, nesse exemplo que eu dei, o filho do presidente, é o mediador, aonde ele faz a mediação da oração, ou seja, do pedido que eu faço ao meu amigo, para levar até o pai, e tanto também para eu chegar até o pai dele pessoalmente, esse filho do presidente vai me conduzir até ele. Então, o mediador é o que conduz a oração ou até a pessoa
até o Pai. É o que conduz a intercessão, o pedido de oração. É ele que conduz. Então, o meu amigo é um intercessor e esse filho do presidente é o mediador. Espero que tenha deixado bem claro a diferença aí de mediador e intercessor. Trazendo, indo para a Bíblia também, Jesus, além de ser mediador, é intercessor. Porque tem textos na Bíblia que fala que Jesus, ele está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. E isso, se não me falha a memória, está escrito em Romanos capítulo 3, não lembro o versículo. E aí, continuando, Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, é um versículo bem claro, onde diz, disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém. Certo? Está bem claro aqui. E aqui eu quero entrar nesse estudo aqui, né, que é o assunto de hoje, a diferença entre intercessor e mediador. Qual a diferença entre intercessor e mediador? Uma pessoa conta o seu problema para o intercessor, um santo. O intercessor é uma pessoa santa. E o intercessor, esse santo, vai interceder em favor dessa pessoa. Ponto. Já o mediador, que é quem? Jesus, é aquele que recebe e conduz essa intercessão até o seu destino final, que é Deus. Então veja, a diferença aí do intercessor e o mediador aqui. O intercessor é um santo que vai interceder por alguém, e o mediador é Jesus, que conduz essa intercessão, esse pedido, né? Esse pedido desse santo em favor de outra pessoa que conduz a Deus. Então, o mediador é um condutor, é uma ponte, é um caminho, certo? Até Deus. Pronto. Próximo passo. Todos os santos são intercessores, mas não mediadores. Olha, todos os santos, homens de Deus, homens e mulheres de Deus, fiéis a Deus, são intercessores, mas não são mediadores. Pois mediador entre Deus e os homens só tem um, que é Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, como nós já lemos antecipadamente. Olha só isso. Do mesmo jeito que as nossas orações têm que serem direcionadas somente ao Pai, foi um texto que a gente viu em o Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, e tem outros textos também comprovando isso. Que as nossas orações têm que ser ao Pai. Os discípulos, quando viram Jesus orar, em Mateus capítulo 6, pediram a Jesus, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu. Ele ensinou direto ao Pai, orar ao Pai. E já outros textos, como vimos aqui, está escrito aqui, por intermédio do nome de Jesus, João capítulo 15, versículo 16, as orações têm que ser em nome de Jesus. Por que tem que ser em nome de Jesus? Porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Desse mesmo jeito, é toda pessoa que quer chegar até Deus. A mesma só chega por intermédio de Jesus. João 14, 6. Já acabei de ler, antecipado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pronto. Então, essa parte aqui já terminei de explicar. Vou entrar aqui no site de um padre. O site aqui chama O São Paulo. Isso aqui é um site católico. O título aqui é Qual a diferença entre mediação e intercessão? O nome do padre é Padre Cido Pereira. Eu não vou ler isso tudo. Quem quiser ler, dê pausa ou acesse esse site pelo Google, O São Paulo, e coloque qual a diferença entre mediação e intercessão. E vocês vão comprovar que esse é um site católico, né?
E quem fez essa matéria aqui foi um padre chamado Cid Pereira. E esse assunto aqui, onde ele fala, ele está respondendo uma pergunta de uma pessoa chamada Paulo Gonçalves, que quer saber por que a Bíblia diz que só tem um intercessor. A Bíblia não diz isso. Esse Gonçalves aqui, na primeira linha aqui, na primeira frase, ele não soube fazer até a pergunta correta. Por que a Bíblia só diz que existe um intercessor, né, junto a Deus, que é Jesus Cristo? Então, o que dizer sobre os santos? Se a Bíblia dissesse que existe só um intercessor, aí era errado a gente interceder por outras pessoas. Mas eu já expliquei antecipadamente que só existe um mediador e não um intercessor. Ele fez uma pergunta errada. Por quê? Talvez porque ele aprendeu erradamente que intercessor é a mesma coisa de mediador, e não é, como eu já expliquei. E esse padre, olha o detalhe, e esse padre ele vai confirmar o que eu falei, que mediador é diferente de intercessor, que mediador é como se fosse uma ponte, só existe uma única ponte que leva o homem a Deus, que é Jesus. Aí essa ponte se chama de pontífice. Jesus tem esse título de pontífice. Então, se mediador é sinônimo de pontífice, né, e Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, então podemos afirmar que Jesus é o único pontífice, ou seja, a única ponte que nos leva a Deus. E aí, ó, quem quiser bote pausa, que eu não vou ler tudo aqui, certo? E aí, só quero destacar umas palavras aqui, que o final, o padre termina, ó. Cristo é o único mediador, tá vendo? Ele termina, é o único mediador, e aí ele vai explicar aqui que é outro mediador, e só existe um pontífice, e ele faz um desafio, que é bom eu falar aqui, que alguém prove que as rezas feitas pelos católicos na missa, tá aqui, ó, as orações na missa, né, sempre invocando a Deus, né, pela intercessão dos santos e em nome de Jesus, por Cristo e tal, sabe? Ele faz um desafio para quem prova o contrário. E aí, eu estudando, eu vou provar o contrário a esse padre, que tem orações que estão fazendo direto até os santos, aos intercessores, e nem fala o nome de Deus, ao Pai, e nem usa o nome de Jesus, que é o único mediador. É isso que eu vou provar lá na frente. Vou entrar aqui no site de outro padre, que aliás, antes de eu entrar no outro site, como eu falei, esse padre aqui fala que só tem um pontífice quer dizer mediador, e quando eu entro no Google, né, que eu coloco assim, ó, quem é o sumo pontífice da Igreja Católica? Eu esperava a resposta, que é Jesus. Mas segundo o Google aqui, ó, e os sites católicos, o Papa Francisco é o atual sumo pontífice aqui, ó, da Igreja Católica. Então, a ponte de ligação entre Deus e os homens para os católicos, né, é o Papa. Aqui, sumo pontífice, sumo quer dizer autoridade máxima, é o Papa Francisco, é o Papa. Já é uma coisa estranha que eu acho aí, porque só existe um pontífice, segundo o que o padre falou nesse site que eu mostrei. Eu vou para agora eu vou para outro site aqui de outro padre, o padre Paulo Ricardo, onde ele começa a falar do profeta Elias, que é o homem de Deus, que tem escrito a história dele no primeiro livro de Reis, capítulo 18, se eu não me engano. E dessa história aqui, ó, na história do profeta Elias, o padre destaca que Elias, ele fez oração, está na Bíblia, que ele orou para que parasse de chover, certo? E Deus atendeu, parou de chover,
por 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio não choveu. E depois ele orou a Deus e depois voltou a chover. E aí, olha o que o padre diz aqui, ó. Por Elias ter feito esse feito, ele não podia ser considerado como um santo padroeiro da meteorologia, já que ele foi usado por Deus nessa área. Aí o padre está aqui querendo explicar que alguém que é usado por Deus em alguma área específica, sabe? Por exemplo, alguém que faz uma oração a Deus para pessoas que são cegas enxergarem, essa pessoa já se torna um padroeiro dos olhos, sabe? O santo que cura os olhos, quem tiver problema nos olhos, consulte o santo tal, santos específicos. E aí ele diz isso aqui. Só que isso aqui, ó, a gente não vê base bíblica para isso. A gente não vê, por exemplo, o povo de Israel fazendo orações a Elias, a Moisés, a Noé, a Abraão, para coisas específicas. Não tem o santo padroeiro São Noé. Aí você não vê o povo de Israel com esse costume. E nem na igreja. Você não vê gente orando para Pedro, gente orando para Maria, sabe? Direto ao santo. Não vê. Não vê. E aí eu vou mostrar aqui, vou provar aqui que você vai ver católicos fazendo essa prática. E aí o que me chama a atenção também, ó, que esse outro padre, diferente do outro, fala que essas pessoas aqui, os santos, podem ser, ó, olha que eu vou destacar aqui, ó, mediadoras. Elas podem ser mediadoras, esses santos. E aí, ó, vai entrar em contradição com o outro padre. Olha, se um padre diz que só existe um mediador, e esse outro padre aqui está dizendo que pode ter vários mediadores, então, no mínimo, um dos dois deve estar errado. Certo? E quem é que está certo e quem está errado aqui? Eu acredito que quem está certo é o padre que está ensinando de acordo com a Bíblia, mais próximo da Bíblia, o que é que a Bíblia está ensinando. Que no caso aqui, especificamente, é o outro padre, que crê que só existe um mediador. E a Bíblia fala que só existe um mediador. E esse outro padre aqui fala que existe vários mediadores. Então vamos continuar aqui. Eu dei uma pesquisada aqui, ó. Eu fui na internet e coloquei a palavra chuva para pesquisar onde tiver todos os versículos na Bíblia onde tem a palavra chuva, porque eu quero passar uma mensagem para você. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, falando do profeta Elias. Ó, aqui está aí. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe é o rei de Israel, porque o quê? Darei chuva sobre a terra. Então veja, a palavra do Senhor veio até o profeta Elias. O que é que eu aprendo com isso? É que o profeta, que Deus já avisou antecipado a Elias que ele ia enviar chuva. É Deus que envia chuva. Certo? E aí o profeta Elias atendeu a ordem de Deus e foi lá no rei e orou pedindo a Deus para que ele enviasse chuva. Então, veja que Elias só fez isso porque Deus ordenou isso. E quem manda chuva é Deus. Quem manda chuva ou deixa ou faz parar de chover por determinados anos é Deus. Certo? Eu quero chamar a atenção. Então tem vários versículos que falam que é Deus que manda chuva. Certo? Vários versículos. Se você fizer esse teste aí, pesquisar no Google, você vai ver, você vai ter uma dúvida que é Deus que manda chuva. Não é profeta nenhum, nem homem nenhum, não. É Deus. Então, essa informação que o padre Paulo Ricardo, né, falou aqui, que o profeta Elias podia ser chamado de padroeiro da meteorologia, está errado. Não se sustenta. Não se sustenta. Quem manda chuva é Deus. Então, olha só, eu me lembrei de outro detalhe e me lembrei disso aqui, ó. Oração para pedir chuva a São Pedro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi várias pessoas em tempo de seca, sabe? Faz orações a quem? A São Pedro. Manda chuva a São Pedro.
E não tem base bíblica para isso. Ninguém na Bíblia orou, pediu a Pedro para Pedro mandar chuva. Isso não tem na Bíblia. E aí tem orações aqui, ó. E veja que já foge do padrão bíblico como Jesus ensinou. Jesus ensinou o quê? Orar ao Pai em seu nome, que ele é o mediador. Já está fugindo do padrão. Olha essa oração aí, essa pequena oração aí, ó. Peça pela chuva abençoada dos céus, por meio da poderosa intercessão de São Pedro. Quando ele interceder, as comportas do céu irão se abrir. As pessoas perguntam, São Pedro, oração para chover. Vamos ver a oração de São Pedro. Olha essa oração, São Pedro, hein? Meu idolatrado, olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. Meu idolatrado São Pedro, vós que foste chamados pelo Senhor para ser pescador de homens e mulheres, fazei com que no dia 18, o dia do ultimato, Curitiba amanheça levemente ensolarado, com uma brisa fresca e que as estrelas brilhem, inclusive da escuridão do alto da glória. Meu idolatrado São Pedro. E aí, como é que fica a ordem que Jesus falou, que é para orar ao Pai em seu nome? Né? Como é que fica a explicação que o padre falou lá, que as orações que os católicos fazem é direto ao Pai? Aqui, ó, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora Conceição. Ó. Ora, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima são a mesmíssima pessoa. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Olha, eu só conheço que Jesus só tem uma mãe, que é Maria de Nazaré. Só que essas várias santas com nomes diferentes no mundo todo, os católicos dizem que é uma só, que é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Né? Todas essas Marias, e, por exemplo, Aparecida e Fátima, a única diferença que eles falam a única diferença que a gente vê é que uma é branca e outra é negra. Maria de Fátima é uma santa de Portugal e Maria Aparecida é a padroeira do Brasil. Certo? Só muda a cor, mas é a mesma pessoa, é a mesma Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Certo? E você acha que só parou por aí? Não. Olha a outra informação que eu descobri. Existe 14 representações de Nossa Senhora, mãe de Jesus. Segundo a tradição cristã, e aí eu quero destacar isso aqui, essa palavra tradição. Por quê? Porque os católicos, eles acreditam em ensinamentos extra-bíblicos, que vai além da Bíblia, que isso não tem na Bíblia. Então, segundo a tradição católica, existe diversas outras crenças. Maria de Nazaré foi a mãe de Jesus, filha de Ana e Joaquim. Tal. Aqui falando de Maria de Nazaré. Na época deu à luz com 13 anos. A Virgem Maria, olha só essa parte. A Virgem Maria tem mais de 1000 representações no mundo inteiro. No mundo. Estas são 14 delas, com origem e da devoção. Aí tem Aparecida, a história da Aparecida, a padroeira do Brasil. Aí tem a Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, são 14. Nossa Senhora Guadalupe, eu não vou ler para poupar tempo, mas quem quiser, bota pausa aí e veja. Imaculada Conceição, ou acesse o site. Aí tem essa aqui eu vou ler. Achei interessante isso aqui, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Qual é a história dela? A atribuição de Nossa Senhora Desatadora dos Nós surgiu em 1700, a partir de uma pintura do artista John, esse nome eu não sei ler, o sobrenome dele, inspirada no trecho da Bíblia que diz: Eva, por sua desobediência, atou o nó da desgraça para o gênero humano. Maria, por sua obediência, o desatou. A celebração acontece no dia 8 de dezembro. Então essa é a história dessa desatadora dos nós, que é com base aqui numa pintura de um artista. O cara pintou um quadro
E o significado é esse, né? Que Eva deu um nó pela sua desobediência e pela obediência de Maria, esse nó foi desatado. Agora, nada disso tem na Bíblia. Nada disso tem na Bíblia. E aí já fizeram essa santa aqui, com mesmo de gente seguindo, sabe? E são 14 de 1000, são mil santas aí, e tudo é Maria, tudo é Maria de Nazaré, mãe de Jesus, mãe de Deus. E tem as devoções, procissões atrás dessas santas, que para eles é só uma pessoa só, representa uma pessoa só. Ó, santos e santas, padroeiros, protetores, patronos, tudo isso é sinônimo aqui, ó. Aí tem ó, Santo Alberto Magno, protetor dos cientistas. Santo Aleixo, protetor dos mendigos. Santo André, patrono dos peixeiros. Santo Antão, protetor dos animais domésticos e das pessoas com furúnculos e dos coveiros. Esse Santo Antão. Aqui tem mais 131 linhas de santos, que eu não vou abrir para poupar tempo. Mas eu vou ler uma parte aqui interessante, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui diz, as pessoas também perguntam, aí tem várias perguntas aqui, ó. Mas tem uma que diz aqui, ó. Qual o santo mais poderoso? Aí eu digo, gente, vai dizer que é Deus, né? Deus é santo, ou Jesus, que também é Deus. Aí, qual o santo mais poderoso tem aqui, né? Segundo os católicos, né? Eu acho que é Deus, né? Jesus, a resposta é essa, né? É claro, né? Não tem outro. Tem outro mais poderoso? Vamos ver aqui qual é a resposta. Quando eu clico aqui para olhar, a poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis. Veja só, essa santa é considerada uma santa das causas impossíveis. Olha, uma santa que opera, que é poderosa, é a mais poderosa, que opera coisas impossíveis. Então, uma santa dessa precisa mais de Deus para quê? Advogada, ó, dos casos, era advogada, ó, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor, que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder, junto ao coração sagrado de Jesus, a ela, recorro no caso difícil e tal. Aqui cita até o nome de Jesus, mas está recorrendo a ela. Já foge o padrão bíblico onde Deus fala que devemos recorrer ao Pai em nome de Jesus. E aqui está dizendo que o santo mais poderoso é Santa Rita, né? Eu esperava Jesus, ó Deus, né? Então, essas coisas aqui que eu estou vendo e descobri aqui, fiquei chocado e estou compartilhando com vocês. Ó, o significado de padroeiro. Padroeiro quer dizer aquele que defende, que protege, né? Que eu detenha o direito de padroado. Ó, semelhante, sinônimos de padroeiro: defensor, advogado, padrinho, paladino, patrocinador, patrono, protetor. Padroeiro quer dizer isso, certo? Por que eu coloquei isso aqui? Porque quando a gente vai para a Bíblia, olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala em a primeira carta de João, que fica um pouquinho antes de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Olha o que o apóstolo João escreveu. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Olha, destacar aqui, ó, é um, não é vários não. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Pronto, quero destacar esse versículo aqui. A Bíblia fala que temos um advogado, e como advogado é sinônimo de protetor, defensor, padroeiro, então temos um padroeiro. Se para os católicos a Aparecida é a padroeira do Brasil, para quem crê na Bíblia, o padroeiro do Brasil é Jesus. E só tem um padroeiro do Brasil e do mundo, o Todo-Poderoso. Esse sim é o Santo Poderoso, certo? Advogado, mediador, Senhor, único Senhor, é Jesus. É isso que a Bíblia ensina, e crê
quem quiser. Quem não quiser crer nisso, que existe mais de um, certo? Quem não crê na Bíblia, aí cada um tem a liberdade de crer no que quiser. Mas não é isso que a Bíblia ensina não, hein? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, eu destaquei aqui, ó. Se para muitas pessoas, né, tem vários deuses, vários senhores e senhoras, para nós, agora vamos ler aqui o versículo, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, em um só Senhor, ó, um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Entendeu? Então, se para muita gente aí tem muitos senhores e senhoras, para nós só existe um Senhor. Só existe um Senhor de todos. Um Senhor de todos. E no Evangelho de João, capítulo 1, onde fala do verbo se fez carne, é um versículo bem conhecido, o verbo aqui significa a palavra de Deus e Jesus. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne, se tornou carne, se tornou humano. E aqui, o verbo se fez carne, quer dizer isso. Aí tem, ó, vou ler esses 3 versículos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este estava no princípio com Deus. E o versículo 3, é o versículo 3, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, não só nesse texto bíblico, mas em outros textos bíblicos, fala que todas as coisas, o mundo, foi criado por Jesus Cristo, ao lado de Deus. Muita gente acha que Jesus, ele começou a existir quando ele nasceu da Virgem Maria. Não. Ele já existia antes de Maria, certo? Ele estava desde o princípio com Deus, é isso que esse texto fala. Ele já estava desde o princípio com Deus, criando, que ele junto com o Pai criou o mundo, os animais e todas as pessoas, e aí nós somos criaturas dele. Ele é o nosso Criador, e inclusive a própria Maria, a mãe dele, é criatura dele. Então o fato de Maria ser a mãe de Jesus, isso não significa de maneira nenhuma que Maria é superior a Jesus, sabe? Que Jesus é submisso a Maria, que Maria manda em Jesus. Não, é o contrário. Maria é submissa a Jesus. Ela é submissa, certo? É serva do Senhor Jesus. Ela é serva. É tanto que até a própria Maria fala isso quando Jesus faz o primeiro milagre de transformar água em vinho. Maria fala para as pessoas lá: fazei tudo o que ele vos disser. Maria falou isso: fazei tudo o que Jesus disser. Então quem manda é Jesus. Entendeu? Então, se você quer ser seguidor de Maria, Maria aponta não para ela mesma, ela aponta para Jesus. Faça tudo o que Jesus disser. Então você estuda a Bíblia e procura fazer tudo o que Jesus disser. E Jesus disse o quê? Orai assim: Pai nosso que está no céu, sabe? Em nome dele, orai ao Pai em nome dele, e não orar para santo nenhum. Fazei tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que Jesus disser. E aí o que eu estou querendo dizer assim, aqui? Como eu já falei, né? Jesus é superior a Maria. Jesus é o Criador. Maria é criatura. Todos nós somos criaturas de Jesus. Aqui, ó, nesse outro site, olha só a oração ensinada pelo padre Marcelo Rossi. Oração, ó. Pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atenda. Ó. Padre Marcelo Rossi. Momento de fé, semana de orações a Nossa Senhora da Assunção. Aí, descendo aqui, vamos ver essa oração aqui, ó. Aqui, ó. Oração, pede à mãe que o filho atende. Vamos ver, ó.
Neste momento de fé, no colo de Jesus, Nossa Senhora, eu coloco sob vossos cuidados essa situação que tanto necessito, a minha menciona a situação, e confiante em vossa intercessão, ora assim: Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos já estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva todos os filhos sob a sua proteção. Maria passa na frente e envolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está a nosso alcance. Tu tem poderes para isso. E aí, eu não vou nem ler essa oração toda, mas você veja que é a oração voltada para Maria, e não o Pai, como Jesus ensinou. Ninguém ora assim na Bíblia, sabe? A reza Ave Maria e a oração do Pai Nosso, eu fiz até um vídeo específico sobre isso. Tá aqui, ó. Aqui até eu concordo com o padre José Augusto, que eu até coloquei aqui, ó, o padre José Augusto está certo, eu concordo em algumas coisas. E o assunto aqui é sobre a Ave Maria e a oração do Pai Nosso. Aí, para você entender com detalhes a reza Maria e o Pai Nosso, se é bíblico ou não, está na Bíblia, como é a crença dos católicos evangélicos sobre essas rezas, certo? Como é a visão de cada um, que tem diferença e grande, assista esse vídeo. E aí, ó, vemos aqui em Romanos capítulo 1, versículo 25, está escrito assim, ó: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, em honrar e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tem muita gente servindo, prestando culto, que prestar culto é servir de alguma forma, de alguma maneira, destacar, honrar, servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E isso, na Bíblia, ó, está mudando a verdade de Deus em mentira. Ok. Então, servindo mais a criatura do que o Criador. Maria, como eu falei, é criatura. Certo? Jesus é criador de todas as coisas, é o que a Bíblia fala. Olha esse outro versículo aqui, ó. E eu vou encerrar aqui com ele, esse versículo. Esse é o versículo que eu vou ler, ó. Mateus capítulo 18, versículo 20, ó. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, não é no nome de Maria, de Pedro, de João, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Pedro, Jesus está no meio. Não. A Bíblia não está escrito isso aqui, não. Na Bíblia não está dizendo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Maria, sabe? Pedro está no meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Maria está ali presente. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Então, se Jesus está tão perto de nós, né? Se Jesus está dizendo que quando tiver reunido 2 ou 3, Jesus está no meio, Jesus está presente, e Jesus é todo poderoso, certo? Jesus tem o poder de estar presente em todos os cantos, tem o poder de escutar as orações de milhões de pessoas ao mesmo tempo, certo? Só Jesus, por isso, por quê? Porque ele é Deus, certo? Nem outro santo tem esse poder, porque se tiver, então não existe, então existe mais de um Deus. Porque a diferença que faz distinguir de Deus para outros seres é porque é só Deus, é onipotente, onipresente e onisciente. O que quer dizer isso? Onipresente está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente sabe todas as coisas e onipotente é todo poderoso. Então só Jesus, certo? Como ele é Deus e só existe um Deus, só Jesus, como Jesus é todo poderoso, é onipotente, onipresente, onisciente, ele pode atender nossos pedidos e ele manda falar com ele, manda falar com o Pai em nome dele. Eu quero encerrar aqui esse assunto fazendo minha pequena oração, pedindo que Deus abençoe a todos, independente de religião. Não desejo mal para ninguém, não desejo que ninguém vá para o inferno, seja condenado, não quero condenar ninguém. Por mim, todo mundo ia para o céu,
sabe? Mas isso é uma escolha de cada um. E obrigado por assistir até aqui, né? Quem achou útil as informações desse vídeo aqui, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, né? Para ajudar outras pessoas, que as pessoas possam crescer em conhecimento. É isso tudo, é só isso que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.